Hi English student! Welcome to one more lesson. Are you happy? How are you doing? I'm happy to see you again. Of course, I'm happy to teach you again. We're almost at the end of this video course. Today's lesson is extremely important. So pay attention because today's lesson is actually a bit advanced. Já estamos com um pezinho no avançado aqui. A lição de hoje ela é de nível intermediário, né? Esse vídeo curso aqui você está indo para a reta final, ele é do iniciante ao intermediário, mas como está no fim já está pegando aqui umas estruturas um pouquinho mais complexas. Então foca aí, toma suas notas, vai para um lugar onde você possa prestar bastante atenção, que você vai precisar para entender tudo certinho na aula de hoje, beleza? A gente vai aprender hoje a terceira condicional, third conditional, que como as outras condicionais tem uma forma, tem uma estrutura, né? A parte do if, que é o se, né? Se algo, que é a parte da condição, a condicional ela sempre vem com o if e vai vir com uma estrutura, que nesse caso é o past perfect, e a parte da consequência também vai ter aí uma estrutura meio que fixa. Então você precisa somente memorizar essa estrutura, essas fórmulas e na hora aplicar. Aqui não é, né, parece na teoria fácil aplicar, mas como a estrutura da terceira condicional ela é um pouquinho mais complexa, ela tem mais partes na verdade, e pode ser que te dê um trabalhinho aí. Me demorou bastante para conseguir usar a terceira condicional assim espontaneamente, porque tem muitas partezinhas ali e provavelmente para você também vai precisar aí de bastante estudo, bastante prática. Então presta atenção na aula, depois faz os exercícios e é isso aí. A terceira condicional, vamos começar aqui. Você lembra? A gente aprendeu já a condicional 0, 1 e 2. Aqui no meu notepad você tem a estrutura da condicional número 1. Principalmente aqui a gente vai ter que dar uma comparada com a 1 e principalmente com a condicional número 2, que muitos alunos confundem a condicional 2 e a condicional de hoje, que é a condicional 3. Mas você não vai confundir, só pegar e abrir bem o ouvido aí, prestar atenção no que eu estou dizendo e dar uma olhadinha aqui. A condicional número 1, né, ela tem aquela forma, que é o se algo acontecer, então o verbo está no presente, lembra? Sempre a condição vem com o verbo no presente. Se algo acontecer, if something happens, a consequência é o quê? Se a condição ocorrer, se algo acontecer, if something happens, algo mais, something else, vai acontecer, com certeza. A gente usa o will, né, na parte da consequência. Se algo acontecer, algo mais vai acontecer, com certeza. É uma condição do presente ou futuro, né? Se algo acontecer hoje, algo vai acontecer logo em seguida, ou amanhã, ou no futuro. A condição de número 2, eu vou mudar aqui, o happen vira happen, está no passado. Se algo acontecesse, algo mais aconteceria. A gente usa na consequência o would, tá lembrado? Essa condição de número 2, ainda estou revisando, que é algo aconteceria. Something else would happen. Mas é claro, aconteceria se a condição, se a condição acontecesse. É uma situação irreal. If something happened, it will not happen. Provavelmente não vai acontecer. A condição de número 2, a gente chama a condição irreal. É só uma hipótese, né? Eu não tenho um carro, mas se eu tivesse, né, eu dirigiria para o trabalho. Eu não dirijo, but I would. Eu iria, né? Eu dirigiria para o trabalho todo dia, ou hoje, ou amanhã. E não confunda, porque a condição de número 2, como eu estou dizendo agora, ela é situações hipotéticas do presente. Eu dirigiria hoje para o trabalho, eu dirigiria todo dia para o trabalho, ou amanhã, presente ou futuro. Apesar de que a condição, e aqui que o aluno geralmente dá uma confundida, essa condição está no passado, né? O verbo está no passado, happened. Mas a condição é no presente. Se algo acontecesse hoje, né? Se eu tivesse um carro hoje, se eu ganhasse na loteria hoje, né? Apesar de esse verbo estar no passado, essa é uma condição no presente, uma condição irreal no presente. E a condicional de número 3, né? Number 3, third conditional, essa sim é uma condicional sobre situações hipotéticas
no passado. Então esquece a número 2, que expressa passado, que algo tivesse acontecido. Essa sim é uma condição no passado. Não aconteceu, mas se tivesse acontecido. Aqui está a condição. Uma certa condição tivesse acontecido, a consequência seria o quê? Outra coisa teria ocorrido. Né? Teriam ocorrido, como eu botei aqui. Isso está aqui sublinhado porque, na verdade, essa é a estrutura no português. E em inglês seria mais ou menos assim. Se algo tivesse acontecido, é o past perfect. A parte da condicional na terceira condicional, a parte com o if, sempre vai vir no past perfect. Tá aqui. If plus past perfect. Então, se algo que não aconteceu tivesse acontecido, qual seria a consequência? Alguma outra coisa que não aconteceu teria acontecido. A estrutura vai um pouco longa aqui. Então aqui está o teria, algo mais would have, algo mais teria acontecido. Essa é a estrutura, então, da terceira condicional. A gente vai sempre usar o would mais o have. Teria, não aconteceu, mas teria o que? Acontecido. O verbo principal, acontecido, saído, estudado, aprendido. O verbo principal na terceira forma, que é a forma particípio, como você lembra. Então, é isso aí. Se algo tivesse acontecido, outra coisa, em consequência, também não aconteceu, mas teria acontecido. Memoriza essa estrutura e entende quando usar. Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, o pai da Jéssica não comprou uma bicicleta para ela. Por que não? Porque ela não passou no teste, não passou no exame. E aqui, antes de a gente ver a condicional, só atenção como passar no exame. Em português tem a preposição passar em uma prova, passar na prova, no exame, mas em inglês não tem preposição nenhuma. A gente diz direto passar o exame, passar o teste, pass the test. Não usa preposição com esse verbo aqui, passar o exame, vai diretão, pass the exam. Ela não passou. Então o pai dela tinha prometido, se tu passar no exame, eu te compro uma bicicleta. O pai dela não comprou. Jessica's father didn't buy a bicycle for her. Repeat. Because she didn't pass the exam. Repeat. Mas se ela tivesse passado, ele teria comprado. Essa é a condição, então. Se a Jéssica tivesse passado no teste, essa é uma condição hipotética no passado. Ela não passou, mas se ela tivesse passado. O que teria acontecido que não aconteceu? O pai dela teria comprado. Tá aqui o would have, mais o verbo principal no particípio. O verbo aqui é o buy. Você provavelmente lembra, né, que o buy no passado é bought e no particípio também é bought. Então aqui é a terceira forma. Ele teria comprado. Would have bought. Entendeste? Então, essa situação hipotética e real no passado que não aconteceu, mas que teria acontecido, claro, se a condição tivesse acontecido. Que é o quê? Repeat. If Jessica had passed the exam, o que teria acontecido que não aconteceu? Her father would have bought a bicycle for her. Repeat. Yes! Essa é a estrutura da terceira condicional, o foco da nossa aula de hoje. A consequência sempre aqui com would have, mais um verbo no particípio, o verbo principal. Beleza? Se eu tivesse sabido, essa é o nome até da parte 1 aqui, se eu tivesse sabido disso antes, a terceira condicional ela é perfeita para lamentações, para arrependimentos. Putz, se eu tivesse comprado aquele carro, se eu não tivesse comido tanto, ela é um tempo verbal muito comum, é o tempo ideal, na verdade, você não tem como fazer esses lamentos do passado, né? Se eu tivesse estudado mais,
a outra consequência teria acontecido. Então, esse é o nome da parte 1. Se eu tivesse sabido, if, algo que eu não sabia, mas se eu tivesse sabido, if I had known that before, que é o caso aqui do próximo exemplo, o Maré. Se eu tivesse sabido que o Maré era um carro tão ruim, eu não sabia, comprei um Maré, eu não teria comprado. Eu posso somente lamentar. O verbo comprar aqui eu até troquei para usar um sinônimo, não repetir. Aqui o bought, que é o exemplo acima, eu usei o verbo purchase, que é o mesmo, é adquirir ou comprar. To purchase. Atenção com a pronúncia. Purchase. Verbo regular no passado, não pronuncia esse E aqui. Purchased. Purchased. E você lembra, né? No particípio, se o verbo regular é igual, também não pronuncia aqui o E. Purchased. Eu não teria comprado uma areia. Comprei, mas não teria comprado. I wouldn't have purchased one Marea. Agora eu sei, tem um monte de meme, um monte de piada sobre esse carro. O carro terrível, explode. Eu não sabia, então comprei um. Mas se eu tivesse sabido que o Marea era um carro tão terrível, eu não teria comprado um. Repeat. If I had known a Marea was such a terrible car, I wouldn't have purchased one. Yes. To know. Passado. Knew. Particípio. Known. Então, se eu tivesse sabido. If I had known. Tivesse sabido disso, né? Se eu tivesse sabido que o Maré era tão ruim, eu não teria o comprado. If I had known that, I wouldn't have bought it. But I did. Mas eu comprei. Beleza? Vamos ver o próximo exemplo. Aqui a Maggie não teria ficado em casa ontem se não tivesse chovido. Então a ideia é que ela ficou em casa porque choveu. Mas se não tivesse chovido, if it hadn't rained, tá aqui o passado perfeito, que é a parte da condicional, com o past perfect. Não importa a ordem. Aqui eu comecei com a condição, mas eu posso usar a condição no final, né, e começar com a consequência. Maggie não teria ficado em casa se não tivesse chovido. Então você pode usar a parte tanto no início quanto no fim, mas não mistura as estruturas, né? O importante é que você use sempre o past perfect com o if e o would have com a consequência, né? Would have mais o verbo principal no particípio com a consequência. Então, aqui a gente pode começar com a consequência. Repeat. Meg wouldn't have stayed home yesterday if it hadn't rained. Not bad, not bad. Dá para contrair o would have e fica would've. Would, que é o have. Would've. Essa é uma contração bem comum de se utilizar. Então, lembre que o would have junto fica would've. Nós teríamos sido os vencedores se nós tivéssemos jogado melhor. Nós não jogamos bem, então essa é a condição. Se nós tivéssemos jogado, é uma condição hipotética no passado, você não pode mudar o passado, somente lamentar-se. Yes, if we had played better, o que teria acontecido? Nós não fomos os vencedores, mas nós teríamos sido. O teríamos é o would have, mas o verbo principal no particípio, teríamos sido. O sido, o verbo to be, então, é o been no particípio, você provavelmente lembra. Do you remember? Repeat. We would have been the winners if we had played better. Você não me ajudou, mas se você tivesse me ajudado, if you had helped me. E aqui está contraído também. Lembra que no passado perfeito, dá para juntar o sujeito com o had. Então, you had, you'd. If you'd helped me. Você não me ajudou e por isso demorou um monte para eu terminar a tarefa.
mas eu teria terminado. Tá aqui ele. I would have finished. Eu teria terminado essa tarefa mais cedo se você tivesse me ajudado, mas você não me ajudou. Repeat. If you'd helped me, I would have finished this task earlier. Great. Lembra que você pode então juntar o would com o have, e claro, no past perfect também juntar o had com o sujeito. E eu quero que você leia, sempre que tiver contraído, repete aqui contração, né? If you'd helped me. Não diga had nesse caso, você estaria correto, mas eu quero que você pratique a pronúncia das contrações também. Pode ser uma pergunta, você teria comido esse bolo? Would you have eaten this cake? Você comeu, porque você não sabia que foi eu que fiz. Desculpa, porque eu não fiz. Essa é a situação aqui. Você comeu esse bolo porque eu não fiz. Mas você teria comido esse bolo se eu tivesse feito ele? If I had made it. Se eu tivesse feito esse bolo, você o teria comido? Repeat. Would you have eaten this cake if I had made it? E a resposta curta seria yes, I would. Ou no, I wouldn't. I wouldn't have eaten this cake if you had made it. Beleza? Pode vir com forma de pergunta, forma negativa, afirmativa. Você pode começar com a parte do if, ou pode usar o if no final. Só não esquece de aplicar a fórmula, a condição, sempre no passado perfeito. Se algo tivesse acontecido, algo que não aconteceu, ou o contrário, né? Algo não tivesse acontecido, que aconteceu, né? O futuro teria sido diferente. Teria, é o would have, teria sido. Beleza? Vamos comparar aqui a segunda condicional, como eu disse antes, alguns alunos confundem, né, a segunda com a terceira. Então a segunda, o verbo está no passado simples. Se eu ganhasse, if I won, se eu ganhasse a loteria, na loteria, em inglês também não tem preposição aqui na, in the lottery, não, vai direto, se eu ganhasse a loteria. If I won the lottery, I would quit my job. Repeat. Eu não ganho, mas se eu ganhasse, eu pediria demissão. Hoje, amanhã, a segunda condicional, apesar do verbo aqui estar no passado, if I won, ela não é uma condicional no passado, e sim, tá aqui, ó, hypothetical situation in the present or future. Então, eu pediria demissão hoje, eu pediria demissão amanhã. Pedir demissão em inglês é quit. I would quit. Se eu ganhasse, mas eu não ganho, quem sabe um dia. Essa é uma situação no presente ou futuro, beleza? E sim, a situação hipotética do passado, aí é a terceira condicional. Essa sim, como diz aqui, é hypothetical situation in the past. Eu não ganhei na loteria, mas se eu tivesse ganho. O que eu teria feito? Se eu tivesse ganho, não ganhei. Mas se eu tivesse, if I had won the lottery, o que eu teria feito que eu não fiz? Eu teria pedido demissão. I would have quit my job. Quanto ao verbo quit. Quit, passado quit, particípio quit. As três formas desse verbo são iguais. Não confunda aqui a terceira, né, o particípio. Apesar de ser igual, a gente está usando essa forminha aqui. Teria pedido demissão. I would have quit my job. Então, você tem que entender a diferença bem dessas duas condicionais, que é uma coisa que geralmente dá um nó às vezes na cabeça. Aqui é no presente. Se eu ganhasse, mas eu não ganho. Se eu tivesse ganho, mas eu não ganhei. Se eu tivesse ganho, if I had won, I would have quit my job. Hypothetical situation in the past. Let's practice. Let's practice. Então a gente vai fazer parecido com as situações de cima, né? Alguma coisa que não aconteceu. Por exemplo, Paul não aprendeu o past perfect. Paul
didn't learn the past perfect. Por que não? Porque ele perdeu a aula ontem. Because he missed the class yesterday. Aqui, perder a aula não é lose. Lose é perder quando você não sabe onde a coisa tá, né? Perdi minha chave, mas perdeu o ônibus, perdeu o voo, perder a aula, o verbo é miss. Então ele perdeu a aula, he missed the class. Claro que se ele não tivesse perdido a aula ontem, ele teria aprendido o past perfect. Essa é a frase que eu quero que você faça aí, sem minha ajuda, pensa na situação. Ele não aprendeu porque ele perdeu a aula, mas se, if, eu vou dar 5 segundos aí você tentar fazer, if Paul, se o Paul não tivesse perdido a aula, ele teria aprendido. Ele não aprendeu, mas ele teria aprendido o past perfect. Você consegue fazer essa frase? Se o Paul não tivesse perdido a aula ontem, ele teria aprendido o past perfect. Eu vou dar 5 segundos, se você precisar de mais, você pausa o vídeo e eu dou a resposta. Se ele não tivesse perdido, if Paul hadn't missed the class yesterday, o que teria acontecido? He would... Deixa eu quebrar em duas partes aqui para ficar tudo... Ele teria... He would have. Ele teria. He would have o quê? Learned the past perfect. But Paul didn't learn the past perfect because he missed the class yesterday. He would have learned the past perfect. Oops. He would have learned... Jesus! Sorry, guys. Ele teria aprendido. He would have learned the past perfect se o quê? Não tivesse perdido a aula. Então não perca a aula aí. Você pode deixar escapar a oportunidade de aprender algo novo importante. Ok? Vamos para o próximo. Você perdeu sua carteira no sábado porque você estava muito distraído. Repeat. You lost your wallet on Saturday because you were very distracted. Mas é claro que se você, essa frase que eu quero que você faça, se você não tivesse estado muito distraído ou tão distraído, você não teria perdido sua carteira no sábado. Você consegue fazer essa frase em inglês? Se você não tivesse estado, você estava muito distraído, mas se você não tivesse estado, isso lá no sábado, isso é passado. Se você não tivesse estado tão distraído, você não teria perdido. Let's try. Vamos lá, 5 seconds. Você estava, mas se você não tivesse estado. If you hadn't been very distracted, ou até a gente pode trocar aqui o very, muito distraído, por tão distraído, se não tivesse estado tão distraído, you wouldn't have lost your wallet on Saturday. Você não teria, you wouldn't have perdido, lost. Então aqui é a condição com past perfect, se você não tivesse estado, mas você estava. If you hadn't been, você perdeu, mas não teria perdido. Got it? Espero que você tenha acertado. Se por acaso não acertou, continue praticando nos próximos exercícios da lição de casa. A gente vai ter mais exercícios nessa videoaula hoje ainda. Você vai chegar lá, beleza? Agora a gente vai ver uma variação do quê? Dessa segunda parte, do complemento aqui. Essa primeira parte da condicional não vai mudar. Né? Se algo tivesse acontecido ou se algo não tivesse acontecido, aí temos a consequência. Os primeiros exemplos aqui que a gente viu dessa primeira página, todos com would have. Algo mais teria acontecido. Com certeza teria acontecido.
Mas eu posso trocar o would por outros modais. Por exemplo, o could. Em vez de dizer would have, eu posso dizer could have. Algo poderia ter acontecido. Não estou dizendo que com certeza teria, would have, teria acontecido, mas eu posso também dizer que algo poderia ter acontecido. Não estou dizendo que com certeza, mas teria tido a possibilidade. E por isso eu vou copiar esse primeiro exemplo aqui no Notepad. Deixa eu apagar todos esses exemplos aqui para termos espaço, não ficar. Bom, essa segunda parte aqui. Você poderia ter ganho uma promoção. Se eu vou botar o would aqui, que era o que a gente estava vendo antes. Você teria ganho uma promoção. Se o quê? Se você tivesse trabalhado mais duro. Você não trabalhou muito duro, mas se você tivesse trabalhado. A parte da condicional, a gente vai continuar usando aqui o past perfect. If you had worked harder, a consequência, você teria ganho. O verbo ganhar, promoção aqui, get, a promotion, o particípio gotten. Você teria ganho. You would. Deixa eu apagar esse exemplo de novo que eu tô me batendo aqui. Sorry, guys. Hey. Você teria ganho a promoção. You would have gotten a promotion. Mas se eu não estou tão confiante assim, eu posso dizer, não, se você tivesse trabalhado mais duro, você poderia ter ganho. Não estou dizendo que com certeza, ali, os outros candidatos à promoção também eram fortes, mas você teria tido uma chance ao menos. Você poderia ter ganho. You could have gotten a promotion. A diferença é que com o would, eu digo que com certeza. Não, com certeza. Se você tivesse trabalhado duro, você teria ganho. E com o could, você sabe, só troca a ideia, né, do would para o could. Você sabe que o could é uma possibilidade. Poderia ter. Ou não. Vai que mesmo que você tivesse trabalhado duro, você não teria ganho, mais ou menos você teria aí uma chance. You could have gotten a promotion. Essa é a variação que a gente vai ver com o could, também com o might, que é a mesma ideia. O might também expressa uma possibilidade. Então aqui são sinônimos, você está dizendo a mesma coisa, você poderia ter ganho. You might have gotten a promotion. E ainda a gente vai ver outra variação com o should. Você deveria ter ganho. Você lembra que o should é o deveria, só que o should have, deveria ter, algo que deveria ter acontecido. Você deveria ter ganho a promoção. You should have gotten. Então aqui a gente só troca o modal e vai trocando a ideia. Você ganharia a promoção, você poderia ter ganho a promoção, tanto com o could quanto o might, e you should, você deveria ter ganho. Foi injustiça você não ter ganho. Beleza? Vamos ver o primeiro exemplo aqui. Então, novamente, se você tivesse trabalhado duro, você poderia ter ganho uma promoção. Repeat. If you had worked harder, you could have gotten a promotion. Yes! Então aqui a parte 2 é com could have, might have, should have. Todos eles podem ser contraídos. Aqui o could have fica could've. É o could, mas o v do have, né? Could've. Ela poderia ter nadado. She could've swum in the lake. Ela poderia ter nadado no lago se o quê? Se a Tracy tivesse vindo ao parque conosco. Mais uma vez, enfatizando, a parte ali da condicional não muda, é past perfect. Se ela tivesse vindo, if Tracy had come, ela não veio, mas tivesse vindo. If Tracy had come to the park with us, she could have swum in the lake. Repeat. Yes! Então não estou dizendo que ela teria nadado. Com would seria, né? Ela adora nadar, ela teria nadado. She would have swum. Com certeza. Aqui eu não estou dizendo com certeza, mas estou dizendo o lago estava lá, então ela poderia teria tido essa possibilidade. Entendeste? Não sei se com certeza, mas a possibilidade sim, ela poderia ter acontecido. She could have
swam in the lake. Como eu disse, nesse caso aqui o could, ele tem o mesmo sentido do might, então também pode ser algo que poderia ter acontecido. O exemplo é, eu poderia ter me tornado um médico. I might have become a doctor. Não confunda, né? Você está com a sua tabelinha aí de verbos irregulares, a sua lista, o verbo become, passado became, e o particípio volta aqui, become, é igual ao presente, ao infinitivo. Então aqui é o particípio. Teria me tornado. Não estou dizendo que com certeza eu teria. I would have. Não, eu poderia ter. I might have become a doctor. Se o quê? Se eu tivesse ouvido a minha mãe. Minha mãe sempre dizia para eu me tornar um médico, eu me tornei um professor. Mas se eu tivesse ouvido a minha mãe, eu poderia ter me tornado um médico. Ou não, mas havia a possibilidade. Repeat. If I had listened to my mom, I might have become a doctor. O might have, no próximo exemplo, por estar contraído, might v. Might v. Might v. Ele poderia ter tomado lições de samba. Ele não tomou lições de samba. Ele poderia ter. Se, antes de ir no se, tem aqui o instead. Palavrinha muito importante aí. Você tem que estar no seu vocabulário. Ao invés, instead. Então, ao invés, ele poderia ter tomado aulas de samba se ele não tivesse escolhido aulas de salsa, lições de salsa. Essa é a situação. Ele escolheu salsa, não fez aulas de samba. Ele poderia ter feito, ele poderia ter tomado. Aqui, fazer aulas, a gente usa o verbo take. Take classes, take lessons. Ele poderia ter tomado lições de samba, mas ele não o fez. Porque ele escolheu aulas de salsa. Se ele não tivesse escolhido, repeat. If Ben hadn't chosen salsa lessons, he might have taken samba lessons instead. Excellent. Não estou dizendo que ele teria, esse seria o would, né? Ele teria feito. He would have. Não, ele poderia. E, finalmente, os exemplos com o should, importantíssimo, quando você diz, né, alguém deveria ter feito alguma coisa. Não confunda, no presente você diz, né, tipo, você deve trabalhar mais. You should work more. Esse é um conselho no presente, você tem que trabalhar mais, cara, você deveria trabalhar mais. Mas agora é um conselho no passado, você deveria ter trabalhado. Você não trabalhou, but you should have worked more. O cara foi demitido, o amigo foi demitido, você diz pra ele, você deveria ter trabalhado mais, cara. You should have worked more. Esse é um conselho do passado. Você não pode mudar o passado, você pode, como eu disse, lamentar, arrepender-se, dizer que, putz, eu deveria ter saído com meus amigos. Eu não deveria ter bebido tanto. Esse é o único tempo verbal que você vai poder usar. Únicas estruturas para dizer esse tipo tão específico de ideias. Por isso que é tão importante, não tem outra estrutura. Você tem que memorizar essa estrutura aqui. Beleza? Esse exemplo aqui é, você deveria ter provado a torta de limão. Você não provou, but, repeat, you should have tried the lemon pie. É passado, você não provou, deveria ter. O próximo exemplo está contraído aqui, o should have, should've. Should've. Nós deveríamos ter tomado o trem, não o ônibus. Tomamos o ônibus, mas agora a gente se dá conta que deveria ter tomado o trem. We should have taken the train, not the bus. Gina não deveria ter tomado whisky, não deveria ter bebido whisky. Repeat. Gina shouldn't have drunk whiskey. But she did. She drank
whiskey yesterday, but she shouldn't have. She shouldn't have drunk. Você pode pedir um conselho, aqui novamente no passado. Né? Aqui é uma pergunta, você pergunta para alguém, o que você acha que eu deveria ter feito? What should I have done? Essa estrutura ela é longa, tem várias partes, mas não tem outro jeito, infelizmente, para dizer o que eu deveria ter feito. What should I have done? Você está dizendo que eu cometi um engano, não tomei a decisão certa, mas o que eu deveria ter feito? What should I have done? Eu deveria ter vendido a minha casa? Repeat. Should I have sold my house? And bought an apartment? Should I have bought an apartment? Repeat. Should I have sold my house and bought an apartment? Good. Vamos lá. Para fechar, vamos comparar aqui essas estruturas no presente e no passado, que é comum o aluno de inglês confundir. Então, no presente, eu podia, na verdade aqui é no passado com could, desculpe, eu podia caminhar para a escola e o exemplo de baixo eu poderia ter caminhado. São ideias diferentes, né? I could walk to school. Repeat. Eu poderia ter caminhado. I could have walked to school, but I didn't. Ela poderia ir para o Canadá. She might go to Canada. Ela poderia ter ido. She might have gone to Canada. You should study more. You should have studied more. They would agree. They would have agreed. Perfect. Então, eles teriam feito alguma coisa. Você poderia ter feito. Desculpa. Should. Deveria ter feito. Poderia ter. Aqui o could também. Poderia ter. Todas essas ideias sempre no passado. Let's practice. Vamos fazer a prática final da nossa aula de hoje, que vai ter a situation aí, você tem que imaginar o que a pessoa poderia ter feito. Aqui com o could é o primeiro exemplo, o might também, e no final você vai dar um conselho e dizer o que a pessoa deveria ter feito. A situação é, repeat, Terry's parents didn't let him be a dancer. Os pais do Terry não deixaram ele ser um dançarino. Então ele não se tornou um dançarino porque os pais deles não deixaram. Mas essa é a condição, se os pais dele tivessem deixado, tá aqui a frase que eu quero que você faça. Se os pais dele tivessem deixado ele ser um dançarino, ele poderia ter sido um. Ou melhor, quero que você comece aqui com o Terry. Terry poderia ter sido um dançarino se os pais dele tivessem deixado ele. Você consegue fazer essa frase em inglês? Terry, quero que você use o could, ok? Como está aqui. Terry could, vamos lá, vou dar 5 segundos e se você precisar mais, pausa o vídeo para fazer isso, beleza? O Terry poderia ter sido um dançarino se, a condição está na segunda parte aqui, os pais dele tivessem deixado ele. Let's go! Terry could have been a dancer if his parents had let him. Condição, se os pais dele tivessem deixado. O verbo let também não muda, as três formas são iguais, né? Assim como quit, o let. Isso aqui, o participo é igual, let. If his parents had let him, Terry could have been a dancer. Ele poderia ter sido, mas não o foi.
Você precisa estar com os particípios aí afiadinhos, né? Principalmente os verbos irregulares. Pratica mais um pouquinho aí, tenha sempre em mão a sua lista, a sua planilha de verbos irregulares, porque o próximo exemplo também você vai precisar. Que é o quê? A Márcia não entendeu, desculpe. Márcia não entendeu a lição de hoje. Repeat. Marsha, pronúncia de Márcia, em inglês esse nome é Marsha. Marsha didn't understand today's lesson. Probably because she didn't pay attention. Repeat. Então, não entendeu a lição de hoje provavelmente porque ela não prestou atenção. Qual é a condição? Se ela tivesse prestado atenção. Essa é a frase que eu quero que você faça agora. Se a Márcia, que não prestou atenção, tivesse prestado, ela poderia. Né? Eu quero que você use novamente o might. Né? Pode ser que ela não teria entendido mesmo assim, mas ao menos ela teria a chance de ter entendido. Ela poderia ter entendido a lição de hoje. 5 seconds, ok? Se ela tivesse prestado atenção, if Marsha had paid attention, she might have understood today's lesson. Ela poderia ter entendido, understood. If Marsha had paid attention, she might have understood today's lesson. And finally, eu estou dizendo para você, comi demais, agora eu me sinto mal. I ate too much, and now I feel bad. O que você vai dizer para mim? Você não deveria ter comido tanto. Vamos lá, diga isso em inglês. You shouldn't have eaten so much. Se alguém reclamar para você, cara, tô mal, comi demais. You shouldn't have eaten so much. Ou aqui, você ainda podia repetir, como eu usei no exemplo abaixo, too much. Também está correto, você não deveria ter comido demais. Ou não deveria ter comido tanto, so much. You shouldn't have eaten so much. But you did. Ok? I know it's not easy. Essa é uma lição já bastante complicadinha, então continue estudando. Né? A gente sempre pensa, se eu tivesse começado a estudar inglês antes, você nunca pensou nisso? Eu já pensei muito. Comecei a estudar com uns 12, 13 anos, na escola, que não é muito bom, mas a sério, só com 15, 16, e eu não sei com que idade você começou a estudar mais a sério, mas quase todo mundo já pensou isso aqui, né? Se nós tivéssemos começado... Não começamos meio tarde, provavelmente você também aí. Eu comecei tarde, se eu tivesse começado mais cedo, essa é o nosso lamento, né? O nosso arrependimento. If we had started to study English earlier, quantas consequências aí, quantas coisas poderiam ter acontecido se nós tivéssemos começado mais cedo. Mas nunca é tarde, você continua estudando aí, vai ter aí agora as últimas lições e pratica. Faça as aulas práticas na English Bay também para botar tudo isso na prática. Só assim você vai internalizar, mecanizar essa estrutura que não é fácil. It's not very easy, but you can do it. I know, you're a good student and you want to be fluent, you will. I'm sure that if you study hard, you will. I'll see you next time. I hope you have enjoyed this lesson. Take care.